uma palavra bem conhecida nesta noite, glória a Jesus, que está escrito no livro de Jó, capítulo 42, glória a Jesus, aleluia. Livro de Jó, capítulo 42, verso 1 em diante, aleluia. Deus seja louvado, amém, glória a Jesus. Vamos dar início à leitura desta palavra com a ajuda e a guia do Espírito Santo de Deus. O título da palavra diz assim: Arrependimento de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eu sei que tudo podes, fazer qualquer coisa, e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso proferi o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Ouve, eu te suplico, e eu falarei, exigirei de ti, e tu declarar-te a mim. Eu tinha ouvido de ti com ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Portanto, abomino-me, e arrependo-me em pó e cinzas. E assim foi que depois do Senhor ter falado estas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim aquilo que é certo, como o meu servo Jó. Portanto, tomai para vós agora 7 novilhos e 7 carneiros, e ide até meu servo Jó, e oferecei por vós mesmo uma oferta queimada, e o meu servo Jó orará por vós. Por ele eu o aceitarei, para que eu não lide com vós conforme vossa loucura, porque vós não falaste de mim aquilo, o que é certo, como o meu servo Jó. Então Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamita, foram e fizeram de acordo com o que o Senhor lhes ordenou. O Senhor também aceitou Jó. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava por seus amigos. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os que antes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se lamentaram com ele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor havia trazido sobre ele. Cada homem também lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um brinco de ouro. Assim o Senhor abençoou os últimos dias de Jó, mais do que o seu começo, porque ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Ele também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira de Gemima, e o nome da segunda de Késia, o nome da terceira de Queren-Apuque. E em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto viveu Jó 140 anos, e viveu seus filhos e os filhos de seus filhos até 4 gerações. Então morreu Jó, sendo velho e farto de dias. Está somente até aqui esta palavra. Amém. Glória a Jesus. Espírito Santo, nos guie pelo poder desta palavra, nos dando sabedoria, que seja a tua voz e não a nossa, que seja a vontade do Deus Criador e não a nossa, que seja o operar de Jesus Cristo sobre esta palavra e não a nossa vontade. Assim nós te rendemos graça em tudo e por tudo, em nome de Jesus que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Está sobre nós nesta noite, igreja, a palavra de Deus, mais uma noite, para falar com nossa alma, com nosso coração, com a nossa necessidade. Glória a Jesus. Você que tem chegado através deste culto, seja bem-vindo, que esta palavra venha falar com a tua alma e com a tua necessidade. Irmãos, a palavra de Jó, aqui vale nós lembrar que Jó era um homem fiel a Deus, um homem de posses, um homem poderoso em dinheiro, um homem rico. Glória a Jesus. Um homem rico e abençoado, podemos dizer assim, que nada faltava na vida de Jó, aleluia. Mas em um certo momento da vida dele, veio a perder tudo aquilo que ele tinha acabou, foi perdido,
foi tirado da vida de Jó. Seus bens, seus filhos, até a saúde de Jó foi tirada. Tudo que você possa imaginar, irmão e irmã, nesta noite foi tirado. Glória a Jesus, aleluia. Muitas das vezes, quando nós perdemos algo, que às vezes não tem nem tanta importância, nós ali reclamamos, contendamos, indagamos a Deus e perguntamos por que tais coisas acontecem na nossa vida. Mas na vida de Jó, Deus perdeu tudo, dinheiro, família, tudo aquilo que ele tinha, a sua saúde, também a boa saúde que ele tinha, ali também foi tomada por doenças, aleluia. Os amigos de Jó, para vocês verem, irmãos, a proporção que tomou a vida de Jó, os amigos de Jó acusavam ele de pecado, que ele tinha pecado, que ele havia pecado contra Deus, que ele era um pecador, aleluia, Jesus. E ele chegou ali e questionou a Deus, na sua dor, glória a Jesus. No entanto, neste capítulo aqui, a gente vemos essa história de Jó, aleluia, que na verdade, ela se torna um encontro, aleluia, com Deus, um encontro de Jó com Deus, glória a Jesus. E ali, dentro desta palavra aqui, ela há uma restauração, ela há um arrependimento de Jó. E essa passagem, ela também, irmão e irmã, ela vem nos ensinar a nós que estamos aqui nesta noite, a aprender mais sobre humildade, aprendermos mais sobre perdão, aprendermos mais sobre fidelidade de Deus, aleluia, mesmo nós passando pelo deserto da nossa vida, mesmo nós passando por provas, tribulações, esta palavra vem nos ensinar que sobre tudo da nossa vida, sobre tudo que nós passamos, sobre tudo que nós vivemos, sobre tudo aquilo que acontece na minha vida, na sua vida, na vida daqueles que te rodeiam, na vida dos teus parentes, tudo é conforme a permissão de Deus. E ali, nós podemos aqui imaginar que ali naquela época, Jó perdendo dinheiro, Jó perdendo a sua família, a saúde de Jó sendo comprometida. Quantas das vezes perdemos algo acontece na nossa vida e nós já queremos virar as costas para Deus. Nós já queremos deixar que tudo aquilo que nós construímos diante da palavra de Deus, aleluia, Jesus, diante daquilo que Deus nos prometeu, que Deus nos proporcionou, nós falamos muitas das vezes que Deus não está na nossa vida, que Deus nos abandonou, nos deixou, e muitas das vezes nós não temos a fé que o servo Jó tinha, que era uma fé guardada dentro do teu coração, que era a fidelidade que ele tinha com Deus, que era aquilo que ele tinha mais de precioso, que ele tinha era Deus. No entanto, a palavra de Jó fala que Deus deixou o inimigo tocar em tudo de Jó, só falou apenas para não tocar na alma de Jó, e que Jó não negaria o nome de Deus, que Jó não deixaria Deus. Glória a Jesus. E nesta noite, nós podemos nos perguntar, será que nós teríamos essa fidelidade? Passando por prova, por tribulação, calúnia, as pessoas te acusando de pecado, as pessoas te acusando que você é um homem mau, uma mulher má, que você não faz nada com o seu coração para Deus. Aleluia! Será que você suportaria perder o seu emprego no dia de hoje? E quando você perdesse, aleluia, você levantaria o teu clamor, a tua oração e falaria para Deus: sim, Senhor, é a tua vontade e eu aceito. Muitas das vezes não, irmão. Irmão, muitas das vezes não. Nós não aceitaríamos porque nós somos fracos, nós somos errantes, pecadores, aleluia. Mas Jó, ele era fiel a Deus. Glória a Jesus. E nesta palavra nós vemos aqui que ele fala assim: eu sei que tudo podes, aleluia, e fala que nada
aleluia, Jesus, poderá ser impedido, que os planos não serão frustrados. Glória a Jesus, aleluia. E Deus, por esta palavra, Ele repreende, aleluia, Jesus, os amigos de Jó. Dentro desta palavra, já tudo que tinha acontecido com Jó, Deus faz a intercessão e o perdão. Olha o trabalhar de Deus, irmão, irmã, na vida de Jó, que Deus começou a operar, depois de Jó ter perdido tudo, depois de Jó ter sofrido. Momentos de luta, de dor, de sofrimento, na alma, na carne, aleluia. Mas Jó estava presente na presença de Deus. Jó não abandonava Deus, aleluia. Jó não deixava, Jó não se afastava, aleluia. Glória a Jesus. E aqui diante desta palavra, nós podemos ver que o trabalhar e o operar de Deus era extraordinário, era diferente. Glória a Jesus. Mas Jó, primeiramente, ele se humilhou. Jó se humilhou diante da presença de Deus, e ele reconheceu e falou mesmo sem entendimento. Jó se arrepende. E quantas das vezes nós temos nos arrependido, irmãos? Irmãs, quantas das vezes nós temos nos arrependido? Nós temos nos entregado a nossa vida e falamos para Deus que nós nos arrependemos dos atos, das atitudes que nós temos cometidos, de algo que nós temos feito, aleluia. E Jó, sobre a vida dele, a lição de humildade que Jó nos ensina, aleluia, porque muitas vezes questionamos Deus, mas Ele conhece todas as coisas sobre a nossa vida, aleluia. E nós precisamos, irmãos, confiar na sabedoria divina, nós precisamos confiar em Deus, mesmo quando não entendemos as nossas provações, mesmo quando não entendemos aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós vamos passar, aleluia. Glória a Jesus. E aqui, irmãos, nenhum plano de Jó poderia ser frustrado. Nenhum plano de Jó poderia deixar de ser passado por Deus. Porque Deus, Ele não deixa, irmãos, os nossos planos serem frustrados. Ele não deixa nada daquilo que nós desejamos passar em vão. Sabe aquilo que você está passando, irmão, aquilo que você está buscando, que você tem entregado, aquele seu sonho, aquele teu desejo dentro do teu coração, aquele plano, aleluia. Muitas das vezes ele ainda não foi concretizado na tua vida, muitas das vezes ainda não foi realizado aquele sonho que você tem aí dentro do teu coração, porque ele vai ser cumprido diante da palavra de Deus, sobre a vontade de Deus na tua vida. Não adianta, irmão, você desejar algo que não é, aleluia, da permissão de Deus, que não é proveitoso também para a obra de Deus, porque muitas das vezes nós desejamos, nós sonhamos, nós pedimos algo, mas aquilo não é agradável aos olhos do Pai. Glória a Jesus. Vamos dizer aqui, irmão, como que um pai, uma mãe, vai dar algo para o seu filho, que vai ver o seu filho desviar do caminho, que vai ver o seu filho cair, seu filho se machucar, seu filho tropeçar, e a palavra de Deus da noite está aqui, irmão. Os teus planos, os teus sonhos, se forem para você continuar diante da presença de Deus, honrando a palavra de Deus, honrando o nome de Jesus Cristo, será cumprido na tua vida. Deus fará acontecer na tua vida, mas se não for, irmão, se for para te afastar dos caminhos de Deus, do caminho de Jesus Cristo, Deus muda os teus sonhos, Deus muda os teus planos, porque Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua alma aí que está dentro de ti, irmão, irmã, glória a Jesus. Quantas das vezes nós queremos parar por conta das provas, por conta das lutas. Imagina se Jó tivesse parado no meio do caminho, abandonado, aleluia, no meio do caminho e falado, não, eu já perdi tudo, não quero mais, só sofri.
Só chorei, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas não. Jó ainda agradeceu, dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Foi o que Jó falou, Jó clamou, aleluia, porque ele tinha fé viva dentro do coração dele, que Deus estava na vida dele, que Deus estava transformando algo de novo sobre a vida dele. E sobre a nossa vida não é diferente, irmão. Se Deus te deu, aleluia, é porque Ele sabe a porção certa para a tua vida. Se Deus tomar da tua vida, é porque Ele sabe o que é preciso para você mudar espiritualmente. Se você está precisando de um renovo espiritual, Deus entrará no renovo espiritual na tua vida. Se você está precisando uma retomada, aleluia, ser diferente na tua vida, Deus entrará na tua vida, aleluia, porque bendito seja o nome do Senhor na tua vida, bendito seja o nome do Senhor na tua casa, no teu coração, na tua vida espiritual, aí onde você se encontra. Se você está preso nessa prisão espiritual, é Deus que entra e te liberta. Se você está enfermo espiritualmente, é Deus que cura o teu coração, cura a tua alma, Ele limpa a tua mente, Ele limpa o teu coração, e você é transformado e renovado diante desta palavra, aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, a palavra de Deus é esta nesta noite. Glória a Jesus. Deus tem poder sobre a tua vida. Deus tem poder, aleluia, sobre a vida dos teus. Se você tem clamado, se você tem buscado, se você está sendo fiel, a sua fidelidade está com Deus ali. Glória a Jesus. Não adianta, irmão, irmã, a gente está 90%, 80%. Nós precisamos estar 100% na presença de Deus, aleluia, porque Ele conhece aquele que busca, Ele conhece aquele que clama, Ele conhece aquele que está com sinceridade, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E essa palavra aqui, ela trata da vida de Jó. Ela trata sobre perdão. A palavra de Jó também trata sobre perdão, porque quantos acusaram Jó, quantos falaram de Jó. E Deus ali mandou os amigos de Jó até Jó, e Jó foi orar por eles. Irmão, você tem orado por aquele que tem falado contra ti, você tem orado por aquele que tem te acusado, que tem tentado, aleluia, glória a Jesus, fazer você tropeçar, fazer você cair, fazer você parar. Aleluia, Jesus. Ou não, ou você tem orado para Deus entrar naquela vida, você tem orado para Deus entrar dentro daquele coração, daquela alma que está faminta, daquela alma que está sedenta. Irmão, aleluia, você tem perdoado o teu irmão, glória a Jesus, porque Jesus, Ele morreu por nós, no duro madeiro da cruz para nos perdoar. E nós não podemos praticar o amor e perdoar também aquele que nos acusou, que nos caluniou. É difícil, irmãos. Eu sei, é difícil. Aleluia. Glória a Jesus. Mas o amor de Deus está aqui dentro do nosso coração. E nós temos que fazer a diferença. Aleluia. Glória a Jesus. Jó, irmãos, ele não foi restaurado porque reclamou ou porque exigiu do Senhor. Jó não foi restaurado porque ele reclamava, aleluia, mas ele foi restaurado porque ele se humilhou, porque ele perdoou, porque ele confiou. E a história de Jó, irmãos, nesta noite nos ensina que Deus escuta sim o nosso clamor, que Deus escuta o coração, o clamor do coração que está quebrantado. Deus escuta, Deus perdoa, Deus precede a restauração da nossa vida espiritual. Aleluia! Então, glória a Jesus, se você está num vale como Jó esteve, deixe Deus falar no teu coração.
Glória a Jesus. Se você guarda mágoa, irmão, irmã, libere o perdão na noite deste dia hoje, diante desta palavra. Não deixe a mágoa atrapalhar a marca de Jesus que há em você. Não deixe a marca atrapalhar o brilho de Deus que há aí neste homem, nesta mulher que tu és, homem e mulher de Deus. Não deixe, aleluia, que a marca que a mágoa venha mostrar que você continua sendo aquela que era no passado. Não deixe que nada, aleluia, daquilo que estava no teu passado atrapalhar a obra que Deus tem com você, que Deus vai fazer na vida de muitos através de você, aleluia. Não deixe, irmão, libere o perdão nesta noite. Perdoa, é difícil perdoar, mas perdoe aquele que te acusou, perdoe aquele que falou contra ti, aleluia. Vai lá, irmão, abraça ele, vai lá, irmã, abraça ela, aleluia. Oh, glória a Jesus, porque Jesus nos perdoou, morreu no duro madeiro da cruz, irmão, irmã, nesta noite. E o que é nós transmitirmos o amor de Cristo para aquele que está precisando, porque aquele que falou contra ti, que falou de ti, que te julgou, que jogou pedra em você, que te caluniou, ele está precisando deste abraço, ele está precisando desta palavra, ele está precisando que você libere o perdão para as coisas novas acontecer na vida daquela pessoa, aleluia. Creia, Deus pode transformar, irmão, irmã, nesta noite, a sua dor em bênçãos, aleluia. Deus pode transformar, aleluia, o seu choro na alegria. Deus pode transformar a porta fechada em porta aberta. Glória a Jesus. Deus pode transformar a tua vida, irmão, que não tem alegria em alegria, aleluia. O Senhor nos ensina a confiar, aleluia, como Jó confiava. O Senhor, aleluia, Ele está aqui nesta noite para libertar nós, irmãos, para mostrar, aleluia, que tudo que Ele faz na nossa vida é excelente. A restauração da sua vida vai ser diante desta palavra. Virá uma restauração nova sobre a tua vida espiritual. Virá um caminho novo, porque você liberou o perdão, porque você está sendo fiel, aleluia. Receba esta palavra em nome de Jesus aí onde você está, irmão, irmã, nesta noite, que você venha ser alcançado por esta palavra nesta noite, que as bênçãos de Deus, aleluia, os planos de Deus, o propósito de Deus sobre a tua vida venha ser renovado, restaurado, transformado, e que a sua vida seja feita como a vida de Jó, um homem que perdeu tudo, mas um homem que tinha fé, um homem que foi restaurado, transformado, e que tudo que ele teve de volta foi abençoado vezes mais sobre a vida dele. Então seja abençoado por esta palavra. Receba esta palavra aí onde você está nesta noite. Que Deus abençoe a tua vida. Receba em nome de Jesus esta palavra. Deus seja louvado. Amém.